O maior erro de um investidor não é perder dinheiro. O maior erro é acreditar que o risco não existe quando o retorno parece bom demais. No mercado financeiro, existe uma ilusão que se repete sem parar, a de que instituições grandes não erram. Quando a gente fala de fundos de pensão, a maioria das pessoas imagina estruturas super sofisticadas, com comitês técnicos, análises profundas, governança sólida e decisões 100% racionais. Mas a história mostra uma realidade bem diferente. Ela mostra que o erro humano, a concentração excessiva de risco e a negligência não escolhem tamanho, cargo ou reputação. E o caso envolvendo o Banco Master e diversos fundos de pensão que se expuseram de forma relevante à instituição. É um exemplo didático e, infelizmente, doloroso disso. Ele mostra como erros básicos podem comprometer o futuro de milhares de pessoas. Antes de mergulhar nesse caso, é fundamental entender o que são os fundos de pensão e qual é a sua responsabilidade. Pense neles como guardiões de um tesouro de longo prazo. Por isso, a missão deles é muito clara: priorizar segurança, previsibilidade e, acima de tudo, a preservação do capital. Em termos técnicos, a lógica é simples. Eles não podem errar grande, porque um erro grande compromete décadas de contribuição e a tranquilidade de muita gente. O foco é a maratona, não a corrida de 100 metros. E onde o Banco Master entra nessa história? Ele oferecia produtos com rentabilidades bem atrativas, como operações estruturadas, títulos e outros instrumentos financeiros que prometiam um retorno acima da média. Até aqui, nada de anormal. O mercado brasileiro está cheio de bancos com esse perfil. O problema não é existir um banco médio. O problema também não é investir em bancos médios. O que se observou no caso envolvendo o Banco Master e os fundos de pensão foi exatamente a quebra dessa regra. Esses fundos criaram uma dependência excessiva da saúde financeira do Banco Master sem pulverizar o risco de crédito de forma adequada. No fundo, foi uma aposta implícita, quase uma torcida, de que o problema não vai acontecer com a gente. Rentabilidade alta não é sinônimo de segurança. Muito pelo contrário. Quando um ativo paga muito mais que a média do mercado, ele está mandando um recado bem claro: eu estou pagando mais porque eu sou mais arriscado. O erro foi tratar os títulos e as exposições ao banco como se fossem quase livres de risco, ignorando os cenários adversos e subestimando a possibilidade de um evento de estresse financeiro. Para um fundo de pensão que precisa garantir o futuro, esse tipo de atitude é tecnicamente inaceitável. Quando o risco se materializa em uma situação como essa, não existe plano B. E chegamos ao terceiro erro, um ponto sensível
e muito recorrente em fundos de pensão, a governança frágil e as decisões influenciadas por fatores políticos ou institucionais. Muitas vezes, as decisões de investimento não são tomadas com base em critérios puramente técnicos. Comitês de investimento podem ter pouca independência, os responsáveis podem não ser devidamente cobrados e os incentivos do gestor podem não estar alinhados com os do beneficiário final, que é o aposentado. No mercado financeiro, o risco não manda um aviso, não marca a hora para aparecer. E quando ele aparece, o efeito é devastador e imediato. A liquidez seca, ou seja, fica difícil vender os ativos. A reprecificação é brutal, com os preços despencando. E o prejuízo, que antes era só uma possibilidade teórica, se materializa no balanço. E quem paga essa conta no final não são os gestores, não são os comitês. Quem paga a conta é o participante do fundo, é o aposentado, é a pessoa que confiou naquela gestão durante uma vida inteira de trabalho. É por isso que esses erros são tão graves. O caso do Banco Master deixa uma lição central, que deveria ser escrita na porta de toda instituição financeira. Gestão de risco não é um acessório do investimento. Gestão de risco é um investimento. Ela é a base de tudo. Qualquer estratégia séria de investimento, antes de pensar no retorno, precisa responder a 3 perguntas fundamentais. Primeira, quanto eu posso perder no pior cenário possível? Segunda, o que acontece com o meu portfólio se esse emissor específico falhar? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for desconfortável, o investimento está errado. Ponto final. Não importa o quanto ele prometa pagar. Agora, o que nós, investidores individuais, pessoas físicas, podemos aprender com tudo isso? Segundo, nunca confie apenas na promessa de um retorno alto. Desconfie sempre. Terceiro, sempre se pergunte: e se dar errado? Tenha um plano para o fracasso. E quarto, entenda que a diversificação não existe para reduzir seus ganhos. Ela existe para reduzir a chance da sua ruína. Sobreviver no mercado por muitos anos é muito mais importante do que brilhar intensamente por apenas um. Para concluir, o caso do Banco Master não é uma exceção. Infelizmente, ele é um padrão que se repete. Ele apenas reforça algo que o mercado financeiro ensina há décadas, de formas muito duras. Quem ignora o risco, mais cedo ou mais tarde, acaba financiando o lucro de quem respeita o risco. Investir de verdade não é sobre prever o futuro, é sobre se proteger contra as incertezas dele. Lembre-se sempre, no mercado financeiro, não vence quem acerta mais. Vence quem erra menos e, principalmente, quem sobrevive tempo suficiente para deixar o longo prazo fazer o seu trabalho. Obrigado por assistir. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como investir com segurança, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!